Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. E hoje nós vamos de lição de número 8. Estamos hoje na lição de número 8, uma lição abençoada, comentada pelo nosso comentarista, pastor José Gonçalves, tá? Um grande homem de Deus. E essa lição promete, viu? Promete subsídio, promete muito ensino para nós. Então, fica conosco no vídeo, não saia daí. No final estaremos orando por você e sua família. Não esquecendo dos 3C. Comente, compartilhe e curta. E no final você se inscreve no canal e estará fortalecendo o nosso trabalho, ok? Para que o YouTube, a plataforma do YouTube, indique, né, para mais pessoas e esse ensino da poderosa palavra de Deus alcance vários corações. Então nos ajude. Assine o nosso canal, é só clicar, não paga nada, tá? Bater o dedo no sininho, né? Ou se tiver escrito inscreva-se, também você clica, não precisa de assinar, é só bater o dedo aí e você já está, né, com a assinatura feita no nosso canal, recebendo nossos vídeos, ok? Comentando, né, e curtindo também, compartilhando, ok? Sem mais demora, vamos ao nosso assunto principal, que é a lição de número 8, né? Que será ministrada na sua igreja dia 24 de agosto de 2025. O tema dessa lição, muito importante, uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? Alguém pensa que aceita Jesus para a igreja vai ser um mar de rosa, mas pelo contrário. Aonde há seres humanos, há problemas. E problema não é para o boi nem para o leão, o problema é para nós que somos seres racionais. E nós temos que ter a capacidade, né, de resolver os nossos problemas. E quando não conseguimos, por algum motivo maior, tem o Senhor Jesus Cristo, onde nós, né, buscamos em oração e Ele nos ajuda a solucionar os problemas impossíveis, porque Ele é o Deus do possível. Então, os problemas é para nós. Tá? Perfeito é só Deus. E nós, todos homens, somos imperfeitos e por isso temos problemas, ok? Mas eles são solucionados através da poderosa palavra de Deus. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3, que nos diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Verdade prática. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos, tá? Uma igreja sábia, ela age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento, ok? É lógico, né, que esse conflito vai surgir porque nós somos uma grande família. E aonde, né, há pessoas, há conflito de relacionamento, ok? A nossa leitura em classe se encontra em Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. É uma questão ali, tá? O problema ali era a falta de assistência, tá? De alimentação, de roupas para as viúvas, ok? E escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só, eles consideravam isso um importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos, a multidão, e elegeram a Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha o tanto que o ministério, o trabalho, né, a diaconia, o trabalho do diácono, né, chamado diaconisa, tá? Ou diaconia, ok? Olha o quanto é importante. Eles tinham que ser sábios, temente a Deus e cheio do Espírito Santo, tá? Veja bem, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Então, é muito importante esse trabalho, tá, da diaconia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha aí o que, né? Antes os sacerdotes perseguiam Jesus, mas os fariseus, mas muitos deles agora, por causa, né, do testemunho dos irmãos, da palavra de Deus, eles estavam agora obedecendo à fé, converteram-se a Jesus. Tá? Nesta lição aprenderemos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou os conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério. Então nós vemos que aqui tanto era importante o negócio de cuidar, né, dos pobres ali, dos necessitados, mas não podia negligenciar também a pregação da palavra. Então as duas coisas tinham que andar juntas, certo? Que eram ambas importantes, tá? Veremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais, que possamos refletir sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-lo em nossa igreja local, com sabedoria, lógico. A apresentação da nossa lição, né, ela se divide em 3 objetivos. Quais são? Primeiro, analisar a natureza cultural e social do conflito enfrentado pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição das funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais bíblicas do caráter. Explicar a importância, repetindo, tá? Explicar a importância da organização e da distribuição das funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Terceiro objetivo, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Então esses são os 3 objetivos que nós vamos aplicar também na igreja de hoje, na igreja atual, ok? A igreja não está isenta de desafios, tá? Mas a forma como lida com eles revela seu compromisso com a vontade de Deus. Assim como a igreja primitiva enfrentou conflitos culturais e sociais, também enfrentaremos desafios que exigem sabedoria e serviço. A solução encontrada pelos apóstolos demonstra que o equilíbrio entre oração, ensino e assistência social é essencial. Devemos refletir como temos contribuído para a unidade e o crescimento da igreja. Então tem que andar junto, tá? Esse equilíbrio, tá? Entre oração, ensino da palavra, tá? E assistência social são essenciais, esses 3 quesitos na igreja, tá? Para o bom andamento da obra de Deus. Não podemos deixar nenhum de fora.
e com equilíbrio, né, com sabedoria, ministrar essas questões ou essas partes. Para iniciar a lição de forma envolvente, você pode utilizar o método da problematização. Então nós vamos usar esse método, certo? Os problemas que acontecem na igreja, tá? Assim como a igreja primitiva enfrentou desafios com sabedoria e serviços, devemos agir com amor e compromisso, promovendo a unidade e o cuidado uns dos outros para a glória de Deus. Tá? Muito importante isso. A nossa lição, né, como é de costume ou como é normal, é didático, né? Temos a introdução da lição com os 3 tópicos principais, ok? Onde nós vamos discorrer, né, e trazer subsídio para vocês, ok? No primeiro tópico dessa lição, nós temos aqui a identificação dos conflitos. Tá? Primeiro, conflito de natureza cultural. Segundo, conflito de natureza social. E por fim, qual é a prioridade, né, desses conflitos, certo? Vamos discorrer e aprender. Segundo ponto da nossa lição, a declaração de tarefas. Primeiro, o ministério da oração e da palavra, ok? Sem dúvida. Segundo, não há conflito entre tarefas. E terceiro, a diaconia. Então, é um assunto que nós vamos discorrer, os 3 tópicos com 3 subpontos cada um, e iniciando na introdução que é necessário para vocês terem uma base, um panorama de toda a lição, ok? Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental, tá? Então tinha desafio, mas buscavam em Deus as soluções e tudo ia muito bem. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essencial no trabalho na igreja, ok? Então nós vemos, irmão, que quem é separado para diácono é um excelente trabalho na casa de Deus. E do diácono segue-se, né? Separado ao presbítero, a evangelista e a pastor. Mas todo, porque isso, certo, é recebido com a unção, com a imposição de mão do ministério. Tá? Então, todos esses cargos, né? Quando você é separado ao presbitério, você não deixa de ser diácono. Quando você é separado ao evangelista, você não deixa de ser presbítero e nem diácono. E quando você é separado para pastor, você não deixa de ser evangelista, presbítero e nem diácono. Se houver necessidade, você tem que desenvolver esse trabalho. Né? Então não é porque você é presbítero, você não pode fazer um trabalho no diácono uma hora que precisa. E você que é evangelista não pode deixar de fazer um trabalho de presbítero uma hora que é necessidade. E assim por diante. Então a unção permanece. Tá? Você nunca deixa de ser diácono, presbítero, evangelista, uma vez você recebeu unção e nem pastor. Tá? Você será sempre. E o maior tem que servir o menor. Se faltar alguém para tirar a oferta, o presbítero pode tirar o evangelista, não tem problema nenhum. Okay? E outros trabalhos. Vamos para o primeiro ponto, para o bom andamento da obra de Deus. Tá? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A identificação dos conflitos. Primeiro tópico, primeiro subponto. Conflito de natureza cultural. Então os crentes que aceitando Jesus eram de culturas diferentes. Era os gregos helenistas e os judeus, né, ali de Jerusalém. Então havia cultura, choque de cultura ali, isso precisava ser resolvido. Tá? E as esposas dos gregos, né, estavam sendo desprezadas. E aí precisou de haver um concílio, né, para resolver esse problema, e deu tudo certo, ok? Porque Deus está no negócio.
Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Tá? Atos 6, versículo 1, parte A. A referência nesse texto aos gregos está relacionado aos judeus helenistas. Isto é, que haviam emigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Tá? Então eram judeus, né? Tinha emigrado para outros países, tinha aprendido a língua grega, então eram judeus helenistas, né? Que tinham o idioma grego, certo? Que migraram para outros países. E que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. E havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. E essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscaram uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por causa de barreiras de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Então, surgiu um problema, vamos resolver. Não deixa o problema aumentar, que aí depois não dá conta de resolver. Então eles reuniram, oraram, buscaram a Deus e resolveram esse problema. Avançando para o segundo tópico, ou o segundo subponto do primeiro tópico. Conflito de natureza social. Então nós vemos cultural, questão da língua, né? E agora vamos ver o conflito de natureza social, que são, né, em hábitos e assistência social, né, melhor dizendo, né, assistência social para os pobres, para as viúvas, ok? Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, né, um problema puxa outro, ok? As suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6 e 1, parte B. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Não estavam recebendo, né, o pão de cada dia. Tá? O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só uma organização, um organismo. Ela também é uma organização, ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Então, né, a parte social e a parte espiritual tem que andar junto. É como a graça e o conhecimento. Se você só tem graça e não tem conhecimento, você está com anomalia, você está com defeito. Então, né, um cresceu mais do que o outro. Tá? Então, se você tem conhecimento e não tem graça, também está com defeito. Os dois têm que crescer no mesmo patamar. Você tem que ter graça e conhecimento. Aí sim dá certo. E aqui é a mesma coisa. Né? O social e o espiritual tinham que estar juntos. Porque se você vai mal no social, como você vai bem no espiritual? Você precisa estar bem no social, né? Bem alimentado, tendo recursos, para andar bem no espiritual. E você tem que estar bem no espiritual para resolver os problemas do social, ok? Avançando para o terceiro subponto do primeiro tópico. Qual é a prioridade? É ambos, né? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Tá? Espiritualiza tudo e deixa o social de fora, aí dá problema. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, nada a ver com a Bíblia, de que o primeiro deve ser privilegiado e o segundo negligenciado. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente
conta com poucas adesões, né? As necessidades, o pessoal que precisa, está em falta, deixa de lado e dá mais prioridade para os eventos. Aí, né, o problema é sério, então não pode acontecer isso. Tem que resolver, né, o problema social e também andar junto com o espiritual. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 e 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E está errado, irmão, está em falta, tá pecando aí, certo? Então, tem gente necessitada da igreja, nós só oramos, né, e cuidamos do ensino da palavra, da liturgia do culto, e não damos prioridade também, não damos assistência social para as pessoas que estão em dificuldade. Isso é pecado. Então, nós temos que, todos dois necessitam, tá, de cuidados especiais por parte da liderança da igreja, ok? Resumo desse primeiro tópico. A igreja primitiva enfrentou desafios eternos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Tudo isso, irmão, para manter o corpo de Cristo em unidade, ok? Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a delegação de tarefas. Quais são elas? Quais são elas delegadas? O ministério da oração e da palavra. São delegações de tarefas, certo? Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema e criando outro, né? Resolver o problema social e deixar, né, o ministério da palavra e da oração. Então, não podia, tinha que resolver e cuidar do outro também. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas o ministério da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Atos 6 e 4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a pregação e a evangelização. Então não podemos, né, priorizar um e menosprezar o outro. Os dois têm que ser priorizados para que mantenha a unidade, é o que foram resolvidos, né, e Deus abençoou e deu sabedoria para eles resolver esse problema lá das viúvas e dos necessitados, ok? Dos órfãos e assim por diante. Avançando para o segundo ponto desse segundo tópico, o segundo subponto, não há conflito entre tarefas. Não podemos ter... Não há conflito entre tarefas. Veja bem, não podemos ler Atos 6 como se o ministério de oração e de pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Não, um oposto ao outro. Ia dar problema. A unidade ia para os ares. Tá? Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência. Deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Ora, a importância de nós observar essas questões. A parte daqueles que necessitam de cuidado, de alimentação, de roupa, os necessitados, órfãos e viúvas, essa é a igreja. A Bíblia diz que é a igreja, né, de Cristo. Agora não podemos, né, ficarmos imersos priorizando isso e deixando em falta a oração, a pregação,
o ensino da palavra. Não. Nós podemos priorizar um, mas não podemos desprezar o outro. Os dois têm que andar junto para que a unidade da igreja permaneça e Cristo seja glorificado em nós, a igreja, porque é unido, irmão. O mundo veja que nós somos unidos, eles vão aceitar Cristo, porque vê o amor em nós, tanto no lado social, como no lado espiritual. Avançando para o terceiro e último subponto, segundo tópico, a diaconia. O que é a diaconia? Vamos lá. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem, melhor dizendo, pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Olha só como eles priorizaram essa questão, esse assunto. Atos 6:3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. Atos 6:3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos que o cargo ou ofício ocupado por eles. Então a função era mais importante, tá? Ou certo, era mais importante, mas as duas, tinham que andarem juntas, certo? O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamentada à instituição do diaconato cristão, outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, servir às mesas, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com a qualificação bíblica exigida, pode trabalhar. Qual era a qualificação? Que eram homens honestos, de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Esse cargo não é inferior, não é menor do que de presbítero, não é menor do que de pastor, nem de obreiro. Ele é digno. Inclusive os diáconos não deixavam de pregar a palavra. Eles serviam a mesa, eles atendiam os órfãos, as viúvas, os necessitados, levavam a ceia para aqueles que não podiam, que estavam em possibilidade de vir à igreja, eles levavam a ceia para aquelas pessoas, atendiam em todos os quesitos, ok? Eles estavam ali, mas eles não deixavam de orar nem de pregar a palavra. Estevão foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra, desenvolvendo o trabalho de diácono. Então não podemos pôr inferior esse cargo. Ele é tão importante, essa função, como as demais. Tá? Então eles são importantíssimos na igreja, porque isso aí mantém a unidade. Nós temos que atender o lado social. Estevão pregou de uma forma tão grande que se tornou um mártir. Por ele pregar, e ali os escribas fariseus ficou com inveja, viu o rosto dele como de anjo, começaram a apedrejar. E ele morreu ali, mas pregando a palavra de Deus, porque tanto a função de diácono, servir à mesa, a função e o ministério da oração e da pregação é tão importante quanto. Ok? Dito isso, avançando para a resumo desse tópico. O resumo. Os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação, da palavra, da oração e do serviço social. Ok? Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição. Seguindo os princípios cristãos, veja bem, quais? Primeiro subponto, privilegiando o caráter. Tá? Na exigências das qualificações exigidas para o exercício do diácono, do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, olha, importante negócio novamente. Atos 6 e 3. Aqueles que iriam cuidar da mesa deveriam ser pessoas de boa reputação, A palavra boa reputação, traduzida, traduz o termo grego martiroio, tá? No grego, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Olha aí, né? Se o diácono tinha que ter boa reputação, tinha que ter fé, cheio do Espírito Santo, imagina qual era a cobrança, né, sobre os pastores, presbíteros e evangelistas. Tá? Não, as coisas têm que andar de acordo, né? Não podemos menosprezar e priorizar outro, mas devemos priorizar todas as funções e ministérios dentro da igreja. Então o diácono é inferior, tá? É uma função importante. Não podemos pensar assim, porque senão a unidade, né, não se mantém. Avançando do segundo subponto do terceiro tópico, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além de exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo, de sabedoria, Atos 6 e 3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto, ok? Era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, né, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantado e nem possuir fervor espiritual. Então, olha só, irmão, você precisa ter esses valores, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, senão fica incompleto, tá? Então é impossível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Olha aí, precisa ter sabedoria, tá? Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que os cristãos vivam corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá e não lança em rosto. Então, o diácono tem que ser sábio, tinha que ter fé e fervor espiritual, cheio do Espírito Santo. Se o diácono tinha que ter tudo isso para ser completo o trabalho de Deus, na casa de Deus, imagina os presbíteros, imagina os evangelistas e imagina os pastores, né? A responsabilidade é muito grande para que mantenha a unidade, porque hoje, irmão, o que destrói uma comunidade cristã é a divisão. Não atende os necessitados, prioriza mais a palavra, ou prioriza mais a obra social e deixa a palavra de lado, há um desequilíbrio. E aí aonde vem a divisão, a murmuração, como foi no deserto, o povo ali, certo? E aí a murmuração, meu filho, é pecado contra Deus. Dizem que é como pecado de feitiçaria. A igreja, né, dividida não prospera, não cresce. Não há salvação de almas, não há batismo com o Espírito Santo e não há cura. Então precisamos de rever esses valores e equilibrar, tá, essas questões dentro da igreja com sabedoria de Deus. Tá? Tendo terminado aqui, nós vamos fazer um resumo. A escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando o caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual.
Então, o resumo desse texto e vamos para a conclusão. Chegamos na conclusão dessa lição maravilhosa, aonde diz o seguinte: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também a assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, isso é evidente que há, devemos considerar os princípios bíblicos, ensinado nessas passagens da Escritura para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então, a importância, nós já aprendemos isso, irmão, que essas funções, essas partes da igreja precisam ser equilibradas. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 1 e 2, lá de Romanos, eu rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas transformai os vossos entendimentos, para que vocês saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele disse: eu rogo, irmão, com compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santos, agradáveis, porque esse é o vosso culto racional. Então nós temos que ter sabedoria, temos que administrar o nosso culto com raciocínio e também não deixando o espiritual. Então o lado social e o lado espiritual tem que andar junto, para que mantenha a unidade e não haja facção, divisão na igreja, e isso vem diminuir as bênçãos dentro da igreja, o crescimento da igreja. Então, tendo dito isso, curve a sua cabeça, estaremos orando, porque essa foi uma lição maravilhosa, aprendemos essas funções, o ministério da oração, da palavra, são importantes quanto a área social, Então, o espiritual e o social tem que andar junto, tá? Temos que manter o nosso corpo saudável, para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, tá? Então, isso é importante, tá? Em tudo nós temos que ter equilíbrio, tudo nós temos que ter, consciência e sabedoria para agir, certo? Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade ímpar, por ser mais um canal de bênção, de ensino para aqueles que estão, Senhor, ao alcance desse vídeo, Senhor Deus. Abençoa eles, ó Pai. Se tiver algum problema de enfermidade, seja curado agora, em nome de Jesus. Oramos, fazemos essa oração poderosa, Pai. Cura esse pai de família, cura essa mãe de família, cura esse filho, ó Pai, cura essa filha, Senhor. Cura, Senhor, essa pessoa que está assistindo, ó Pai, esse programa da EBD em casa, Pai Santo. Abençoa eles, ó Pai. Se for problema na área financeira, entra com solução, ó Pai. Ajudas, ó Pai, no emprego, Senhor, na dispensa, ó Pai, que não deixe faltar um alimento, que a igreja possa ver esse necessitado e ajudá-los. Pai Santo, também se há alguém desviado, se há um filho, uma filha, um esposo desviado nessa casa, seja reconciliado contigo nesse momento pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e a sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo, meus queridos.